Hoje estou aqui para falar de um tema que vem me incomodando muito e eu vejo que tem muitos profissionais também falando sobre isso, que é o problema da educação positiva. Eu vejo que a educação positiva está destruindo, está acabando com a paz dos pais e destruindo a saúde emocional das crianças. Porque estamos tendo aí uma onda de crianças sendo educadas à base da permissividade, porque é consequência de falta de entendimento dos adultos em relação à educação positiva. Criou-se um discurso de que a educação de antigamente deixou todo mundo traumatizado. Eu entendo, eu sei que a educação de antigamente não era nada saudável. E sim, acarretou em muitos traumas em muitas pessoas, mas tem algo que se perdeu, que antigamente era uma coisa que os pais tinham muito forte em casa, que é autoridade, respeito, ensino de valores. E eu acredito que essa perda de autoridade dos pais hoje é decorrente da educação positiva, mas do falso entendimento do que é educação positiva. Porque a educação positiva nada mais é do que tu tratar com respeito a criança, de você enxergar a criança como um ser humano. E isso não é você deixar ela fazer o que ela quer. E no momento que você deixa a criança fazer o que ela quer, você está prejudicando o desenvolvimento dela. E eu digo que a educação positiva está destruindo a saúde emocional das crianças e deixando os pais mais estressados, é por conta disso, desse falso entendimento. Porque as crianças estão sendo criadas à base da permissividade, porque os pais estão entendendo que tu não pode mais dizer não pro teu filho, não pode falar firme, que esse entendimento errado do que é educação positiva está prejudicando muito o desenvolvimento das crianças, porque elas estão chegando na adolescência que elas não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com o não sabem lidar com os desafios. E a adolescência por si só já é muito difícil, ela já chega na nossa vida com muitas questões que os adolescentes precisam aprender a lidar, que nós passamos quando chegamos na adolescência. Então, a adolescência por si só já carrega uma bagagem que faz com que o adolescente aprenda a lidar e desenvolva algumas habilidades. E esses adolescentes estão chegando sem ferramentas para lidar com essas questões que é da fase, que é própria da fase. Eu vejo que os pais, que os adultos estão perdidos, e enquanto eles estão perdidos, eles estão sendo permissivos, seja por dó, seja por medo de traumatizar o filho, seja para evitar que esse filho sofra ou passe por alguma situação. E com isso tudo, eu sei que é na boa intenção que os pais acabam fazendo, mas é aí onde prejudica o desenvolvimento dos filhos. A criança, ela precisa do limite, ela precisa da disciplina e ela precisa ser ensinada. E se você deixa a criança por conta, se você cria a base da permissividade, essa criança vai crescer sem noção nenhuma do que é conviver em grupo, do que é respeitar uma pessoa de referência, do que é respeitar um professor, do que é respeitar as pessoas lá fora. Então, é algo muito sério. Os adultos precisam tomar consciência disso. Criança precisa ser ensinada, criança precisa de rotina. E rotina, eu tô sempre falando aqui em nossos vídeos, eu tenho um perfil também com uma amiga lá no Instagram, que ela também é pedagoga, eu vou deixar aqui, que é o Novos Olhares. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. Criança precisa de rotina. Criança precisa de hora para fazer as coisas, hora de acordar, de comer, tomar banho, escovar os dentes, ir para a escola, brincar livre. São coisas que são muito simples e a criança precisa do simples. É no simples que a criança se desenvolve.
O que eu queria trazer hoje para esse vídeo, para falar aqui com vocês, era isso. Eu sei que tem muitas mães que nos assistem e eu sei que é muito difícil, eu sei, mas é muito mais difícil educar à base da permissividade. Isso vocês podem ter certeza. Então, vou deixar o convite para visitarem nosso perfil lá do Instagram, @novosolhares. Nós temos e-books sobre rotina, com explicação de como montar a rotina, com quadros expositivos. Temos um e-book substituindo as telas, que é o que fazer para não recorrer às telas. E todos esses materiais estão por valores super acessíveis. E também tem um material de propostas para bebês, que são atividades que eu desenvolvi com as meninas, com as gêmeas. São todas atividades que eu desenvolvi com elas e eu coloquei elas em um pequeno material para ajudar as mães em casa também. Então, deem uma visitada lá no nosso perfil, tem bastante conteúdo também falando sobre rotina, sobre como introduzir uma rotina, porque parece algo muito difícil, mas não é. E curtem esse vídeo, compartilhem, deixem aqui nos comentários também a opinião de vocês em relação à educação positiva, porque o que eu trouxe aqui hoje é um sentimento que eu tenho, é o que eu vejo, é o que eu percebo quando eu observo os adultos lidando com as crianças, é o que eu converso com colegas minhas de profissão, amigas minhas de profissão. Então, não é só uma opinião minha, é algo também que eu estou vendo, é algo da realidade, algo real. Então, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, e compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para não perder nossos conteúdos. E quando você compartilha, comenta e curte o nosso vídeo, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos aqui no nosso canal. Então, não se esqueçam de fazer isso e até o próximo vídeo!